acabo de ver o Batman entrando aqui. Atenção, acabo de ver o Batman procurando a sua cadeira. Ele tá com medo que Robin. Está 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 com medo que Robin. No mundo inteiro o improviso ele é relacionado ao humor, porque o improviso, já por definição, como ele está sujeito ao erro, como ele é imperfeito, mesmo se você quer fazer uma cena dramática, às vezes você vai lá e sai uma coisa que você não queria, ou o cara dá uma tropeçada. Então o humor é isso, né? O humor é a imperfeição, o humor é o erro, o humor é uma coisa que não deu certo. Então, de saída, assim, os primeiros espetáculos de improviso foram de humor. No mundo inteiro isso acontece, e a maioria do improviso no mundo inteiro ainda é relacionado ao humor. Eu absorvi fácil alguns conceitos do improviso, que a música tem... Eles são muito concretos na música. Na música, escutar não é um conceito subjetivo, como o improviso cênico. A gente tem um conceito que é você tem que escutar o parceiro e reagir de forma orgânica ao parceiro. O público quer isso e flagra a ausência disso. Na música, isso é um conceito muito concreto. Se o baterista está tocando pum, paco, pum, paco, pum, e você entra fora de sintonia com outro instrumentista, não tem música. No fundo, se você for bem técnico em relação à improvisação, né, ter uma técnica apurada, a diferença é o que compõe o seu externo. A improvisação lida com o interno, que é o universo todo que tem dentro de você, as suas autocríticas, as suas criações instantâneas, as suas ideias pré-concebidas, os seus desejos, as suas frustrações, que estão acontecendo todos naquele momento, naquela hora, né? O seu raciocínio rápido, o seu raciocínio lento, tudo, emoções, e com o externo, né? O que transforma, às vezes, o interno e vice-versa, né? Então, suas percepções se alteram. Então, às vezes a plateia pode estar você olha para a plateia está reagindo de uma forma que faz você transformar o seu interno. Ou às vezes o seu interno transforma a plateia. Você acha que a plateia está pensando algo, mas ela, no fundo, está pensando outra coisa. E foi! O limite, ele não existe. Acho que a dança houve essa explosão, né? Saiu de uma coisa técnica, um rigor técnico, né? Uma formalidade, um movimento muito grande, e explodiu, né? Para a improvisação, para uma liberdade, para um movimento mais pessoal. Na dança é muito clara essa transição, né? E eu acho que não há limite, eu diria que não há limite. Acho que você tem processo, né? Você tem um contato de improvisação que é, né, pura improvisação, e acontecem coisas belíssimas, né? Ou já outras pessoas partem da improvisação e aí formalizam o movimento. Eu acho que a improvisação é um ganho nas artes, né? Muito grande, assim, seja como processo, seja como resultado, seja como ferramenta, procedimento. Ela enriquece muito o resultado artístico, do meu ponto de vista. Contato e improvisação é uma técnica de dança a dois, mais ou menos, ou mais pessoas. Mas basicamente é uma técnica que prima pela escuta e não pelo desenho. E para você escutar o corpo do outro, realmente tentar dialogar com esse corpo sem que hajam quinas, né? Sem que fique esquisito. Então, com o boom da improvisação que teve nos anos 70, nos Estados Unidos, na Europa e etc., eles viam que quando se juntavam para dançar tinham dificuldade, né? Ficava meio estranho. E aí começaram a perceber que precisava de uma técnica foi uma necessidade, eu acho, né, da improvisação, criar
técnicas para que corpos se encontrassem pela primeira vez e conseguissem já uma linguagem interessante, conseguissem um resultado interessante, satisfatório de improvisação. E aí o Steve Paxson, que é o criador, junto com outras pessoas, desenvolveu diversos exercícios de escuta e conhecimento e pesquisa mesmo de como utilizar o corpo do outro a seu favor e não contra você. A dança contemporânea, assim como as artes plásticas, até mais do teatro em geral, pelo menos nas últimas décadas, assim, me parece que foi mais responsável por uma abertura de linguagem do que o teatro, né? Então, a dança que se faz hoje, que se pensa hoje também, já é uma dança tão cheia de outras coisas que não é a dança que a gente chamava de dança, que o que está em jogo ali não é mais a dança que a gente chamava de dança, já é essas pessoas que articulam conhecimentos teóricos, filosóficos, teatrais, com o movimento, com a própria ideia de presença, né? A própria ideia da performance, de estar ali com o público e tal, mais do que necessariamente se mexer, ou se mexer de uma determinada maneira. Não que exclua se mexer de determinadas maneiras, mas que esse encontro ele é bem mais complexo do que a questão da técnica, assim, eu acho. Eu acho que o conceito do intérprete ampliou muito, é muito elástico, né, nas artes contemporâneas. Quer dizer, o ator que você vê nesse trabalho, um ator que se move, não é necessariamente um bailarino, mas ele pode dançar uma coreografia. Aqui, no nosso caso, até o músico, que normalmente está sentado, levanta e faz um momento coreográfico. Então, eu vejo mais assim uma mescla das linguagens, a capacidade do artista contemporâneo de transitar pelas artes plásticas, videoarte, teatro, dança. Para mim foi muito natural o trabalho ir saindo da dança simplesmente, entrar na palavra, e se eu precisar usar um texto, eu uso um texto, se eu precisar atuar, eu atuo. E é muita liberdade também, por um lado, né? Você poder transitar entre as linguagens. Tema ali em cima, você falou que tinha. Qual é o seu tema? Nadando no Rio Tietê. 10 segundos, Olímpia, nadando no Rio Tietê. Tô nadando, fazendo nada, nadando. Esse foi o Olímpio, nadando no Rio Tietê. Emily ao centro. Em 10 segundos, o mesmo tema para Emily, nadando no Rio Tietê. Nossa, dá pra andar. Essa foi a Emily nadando no Rio Tietê em apenas 10 segundos. O palhaço faz com que a gente possa entender o erro como um acerto. Então, aceitar quer dizer, assim, os seus pequenos equívocos ou os equívocos que acontecem naquele momento e transformá-los num acerto ou em algo que se positive, que fique positivado, numa cena, é muito importante para o improvisador. Porque o improvisador ele está exposto, ele queira ou não, ele está exposto. Tudo que está acontecendo com ele em cena, a cena, ela é uma lupa, né? Então, e aquilo está acontecendo na vida, né? Então, tudo transborda. Então, se você tem o palhaço, você consegue lidar um pouco melhor com essas delicadezas. O palhaço, ele é um improvisador, porque como ele trabalha no aqui e agora, ele trabalha com o público, ele trabalha com as coisas que surgem no momento, mesmo que ele tenha um número pronto, então o palhaço ele já é por natureza um improvisador. Então quando a gente foi trabalhar esse improviso que é teatral, a gente teve muita facilidade porque a gente já fazia isso, né? No caso, na época a gente trabalhava no hospital, por exemplo, no hospital o palhaço ele tem que brincar com o paciente, com a família, mas aí abre a porta e entra o médico, aí a moça da limpeza precisa limpar, aí nisso tem o soro aqui, que eu preciso brincar com uma coisa aqui. Então você tem que estar atento a tudo que está acontecendo ali. Então isso é um belo de um treino para o improviso, porque isso
é um improviso, né? Então o trabalho do palhaço tem tudo a ver com improviso e não à toa acho que a gente acabou fazendo um espetáculo que deu muito certo, que acabou, né, era uma coisa num quintalzinho super alternativo e virou uma coisa que foi pro grande público, né, que é o Jogando no Quintal, porque combina muito, né, o palhaço e o improviso, eles têm muito a ver. O palhaço, ele não tem constrangimentos, não tem travas. Ele obedece aos ímpetos. E ele está, de certa forma, protegido pelo nariz, porque todo mundo que vê a atitude mais absurda fala assim, ah, é um palhaço. Improvisar sem o nariz é uma coisa que faz com que você, de certa forma, tenha que ter uma responsabilidade maior sobre o que você está dizendo. Porque o Marco que está na rua é o mesmo que está improvisando. Sem nariz, eu sou o Marco. Então, se eu apresento uma ideia muito preconceituosa, muito grosseira, por exemplo, eu tenho que ser capaz de bancar ela na vida. Porque as pessoas estão vendo o Marco ali. Boa noite, senhoras e senhores! Good night, ladies and gentlemen. Bonne nuit, mesdames et messieurs. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui e hoje eu tô sentindo, é uma sensação de que esse espetáculo vai ser o melhor espetáculo de hoje de todos os tempos! Então, uma coisa que as pessoas perguntam, mas como é que ensaia improviso se é improvisado, né? Então, em primeiro lugar, improviso é uma técnica, né? Uma linguagem, então tem que estudar muito para você fazer improviso no teatro, na música ou qualquer lugar, tem que saber muito. Então, não é fazer de qualquer coisa, fazer qualquer negócio, né? Pelo contrário, tem muitos anos para você se meter a fazer com o público, né? E o processo, a gente nem chama de ensaio, chama de treino. A gente treina, primeiro a gente treina os jogos, né? Que são o que a gente vai fazer com o público. A gente faz antes de colocar um jogo na frente do público, a gente treina o jogo, faz muitas vezes, faz 100 vezes o mesmo jogo, para entender a mecânica do jogo, para entender a nuance, para entender os detalhes. E depois tem outro tipo de treino, que é o treino da escuta dos parceiros. Ah, ele fala, depois é a minha vez, depois é o outro. Como é que funciona essa escuta muito apurada? Tem um trabalho que a gente chama de aceitação, que é o aceitar as ideias que são propostas e criar em cima. Então o cara fala, ah, vamos pra Tailândia. Eu falo, claro, vamos pegar um avião já. Quer dizer, ele dá uma proposta, eu dou uma proposta em cima da dele. O mais legal do improviso, a maior parte das vezes, é o que deu errado. É a gente brincar com isso, é a gente assumir, a gente tirar sarro do parceiro porque ele fez uma cagada, é a gente se dar conta depois que saiu uma coisa que nem eu tava. Caramba, olha essa merda que eu falei. Então o improviso lida muito com erro e acho que é isso que é o barato do público, de ver, presenciar isso e tá naquele momento que aquilo aconteceu, né? Lava, louça, lava. Lava, louça, lava. Lava, louça, lava. Perfeito, tá incrível, gente. Eu queria fazer uma lavada coletiva, todo mundo junto. Lava, louça, lava. Maria, lava, louça.